No WW de hoje, estarão conosco debatendo esse e outros assuntos diretamente relacionados à economia, o advogado tributarista Luiz Gustavo Bichara. Bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado, cara. Aqui conosco. Thais Heredia está comigo todo dia, estamos juntos. Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice. E lá de Brasília, meu amigo, diretor de Brasília, Daniel Rittner. Bom, vamos chamar lá a Câmara dos Deputados, né, que aprovou agora há pouco a proposta de reforma tributária que vai mudar o regime de cobrança e pagamento de impostos no Brasil. Direto de Brasília, a repórter Luciana Amaral, que acompanhou toda a discussão ao longo da tarde, nos traz os últimos detalhes da situação. Boa noite, Luciana. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Neste momento, os deputados, então, vão votar o último destaque, que é aquela última tentativa de mudança ao texto ainda no plenário da Casa. Uma vez encerrada essa votação do último destaque, aí sim, a votação da reforma tributária deve ser concluída de vez aqui no Congresso Nacional, já estando, então, liberada para ser promulgada, ou seja, para se tornar realmente parte da Constituição Federal. E essa votação acontece depois de semanas de articulações intensas entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os relatores da reforma tributária aqui no Congresso Nacional, o Aguinaldo Ribeiro na Câmara e o Eduardo Braga no Senado Federal. Tanto que 511 deputados registraram presença hoje, que é coisa que é muito difícil de ver em votação normal, quanto mais numa sexta-feira à noite. E a estratégia do relator Aguinaldo Ribeiro aqui na Câmara de só fazer mudanças supressivas, ou seja, de retirar pontos que haviam sido aprovados no Senado Federal, funcionou, porque dessa forma o texto não vai voltar para o Senado, vai poder já ser promulgado. E ele fez algumas mudanças bem importantes em relação ao texto que tinha sido aprovado pelo Senado Federal. Um dos mais importantes é que ele excluiu 6 setores do regime diferenciado, ou seja, esses setores não vão poder mais ser beneficiados com alíquotas menores, entre eles saneamento básico, concessão de rodovia, transporte aéreo de passageiros, telecomunicações. Um outro ponto muito importante que no final das contas foi mantido aqui no plenário hoje é a concessão de benefícios fiscais para a indústria automobilística no Nordeste. Esse tema foi muito debatido ao longo de toda a semana. Os governadores do Sul e do Sudeste chegaram a fazer uma carta aberta contra esse incentivo até 2032. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a conversar pessoalmente com um relator, tentando que esse ponto não aprovasse, mas no final das contas foi mantido aqui. A gente vai ver agora, então, o que muda na reforma tributária. Deixam de existir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Com a reforma, serão criados a CBS, a Contribuição Federal sobre Bens e Serviços, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços para Estados e Municípios, e o IS, o Imposto Seletivo. Entretanto, após um acordo entre os líderes, o Congresso manteve a incidência do IPI para produtos similares aos da Zona Franca de Manaus, que sejam fabricados em outros estados. As alíquotas ficaram definidas em padrão, entre 26,9% e 27,5%. A intermediária, que será de 70% da alíquota padrão e se aplica a profissionais liberais de categorias regulamentadas, como advogados, engenheiros, entre outros. E a tarifa reduzida, em que será cobrado 40% da padrão. Vale para 13 setores, como serviços de educação, de saúde, medicamentos, insumos agrícolas e produções culturais. Quanto mais eficaz, quanto mais eficiente nós formos na transição, quanto menos litigiosidade, quanto menos sonegação, quanto mais transparência, tudo isso vai concorrer para a alíquota padrão ser cada vez mais adequada. Mas o que vai contar efetivamente é a transição, fazer a transição segura para que as alíquotas... Agora, menor do que a atual, a alíquota padrão será. Bom, vou jogar lá para Brasília porque tem uma última informação, né, Daniel? Que a Câmara decidiu manter o imposto seletivo de 1% sobre mineração e extração de petróleo.
Mais um destaque importante, Caio, que acabou de ser votado. Houve uma queda de braço muito grande ali entre os setores de mineração, petróleo, boa parte ali dos parlamentares. Esse imposto seletivo com alíquota de até 1% para mineração, extração de minérios e de petróleo e gás foi incluído pelo Senado, uma articulação muito grande nas últimas semanas, reforçada nos últimos dias para retirar esse ponto do texto final. Destaque acabou de ser votado e mantido. Aí houve uma derrota do pessoal da mineração e do petróleo, foi mantido o imposto seletivo com alíquota de até 1% para mineração e petróleo no texto final da reforma tributária. Bom, vamos lá. Vamos com a mesma pergunta aqui para os três aqui primeiro. Bichara, qual leitura dá para fazer desse desenho final? Boa noite, Caio, Thaís, Cristiano, Daniel. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu acho que, entre mortos e feridos, a reforma é positiva. A gente tem uma simplificação inequívoca do sistema com a instituição de uma não cumulatividade efetiva, quer dizer, tudo que o contribuinte pagar passa a gerar crédito. A gente tem aí o término dos benefícios fiscais, a gente tem um desincentivo à litigiosidade. Então, acho que a gente tem mais pontos positivos do que negativos. Só que o custo político da aprovação disso tudo foi muito alto. E a reforma veio com alguns jabutis, né? Sim. Thaís, você? Eu acho que eu concordo bastante com o Bichara. Eu já falei algumas vezes, né, que a reforma tributária precisava acontecer porque nós temos o pior sistema tributário do mundo, né? A gente já passou da fase de dizer um dos piores, já é o pior. E a percepção é que a economia travou, não há mais criatividade para lidar com o sistema atual. Portanto, ele precisava mudar, né? E essa mudança começa agora. A primeira fase, que é decidir qual é o modelo, que é uma escolha que o Brasil está atrasado décadas. O modelo de tributação sobre o consumo é a adoção de um imposto sobre valor agregado que tira a acumulatividade, que simplifica as obrigações tributárias. Então, assim, nós chegamos onde o mundo já está há muitos anos. Essa chegada, ela precisava acontecer. Agora vamos para uma outra fase, já vou falar disso. Mas só o fato do Brasil ter conseguido alcançar essa mudança, eu já acho que é extremamente importante. É o início de uma despedida desse ranking que o Brasil está em primeiro lugar, de ser o pior do mundo. Sim, Cristiano? Bom, cara, obviamente tem um jargão que fala no Congresso que a melhor reforma é sempre aquela melhor possível, né? Está longe de ser a ideal, mas é a que foi possível ser votada. Então, vários setores ali concordam que vai ser melhor do que o que a gente tem hoje, né? Agora, o debate, ele cria, na verdade, um ambiente onde a gente vai entrar nos detalhes que é a regulamentação. E tudo isso fica para o ano que vem. Então, essa regulamentação é que ela tem que ser muito precisa e a gente talvez veja uma guerra mais intensa, bem mais intensa do que foi essa batalha que a gente viu nessa proposta de emenda à Constituição. E talvez seja mais difícil, inclusive, de votar, a despeito de exigir um quórum menor, porque é ela que vai trazer todos os detalhes, toda a alíquota, definir qual produto fica em que caixinha, e isso é que vai ser, na minha visão, o grande foco de disputa. Sim, Daniel? Caio, foi a reforma ideal? Certamente não foi a ideal. Muitos setores com alíquotas reduzidas ou regimes diferenciados. Poderia até ter sido pior porque houve hoje um pequeno enxugamento da lista de setores excetuados. O relator, nesse aspecto, foi bastante corajoso nesse sentido. A impressão é que se a gente prorrogasse demais, estendesse demais o debate sobre a reforma tributária, em vez da gente chegar a um texto melhor, tirando alguns jabutis que apareceram no meio do caminho, provavelmente a gente teria o efeito contrário. A gente teria mais jabutis e um preço político maior para aprovar a reforma. Então, que bom que ela foi concluída agora. Não dá para entender alguns critérios. Por que transporte aéreo saiu e parques temáticos ficaram? Por que saneamento básico saiu e por que digamos,
setor de turismo ficou, ainda é uma incógnita, o que mostra ali o poder pouco transparente de alguns lobbies que estão circulando tanto pelo Congresso como de hábito. Bom, vamos lá. A gente fez uma primeira rodada. O doutor Bixara, você trata bastante do custo político, o Cristiano aponta uma dificuldade maior daqui para frente, ou seja, em princípio, o custo político tende a aumentar. Eu queria que você detalhasse um pouco, né? Esse custo político vai ser sempre alto, porque a gente vai tratar tanto dessa segunda fase da reforma do consumo e depois virão outras reformas tributárias aí, reforma da renda, por aí vai. Curioso, eu até tenho uma opinião um pouco divergente da Daniel, Caio, porque é o seguinte, eu não acho que o drama disso esteja nas alíquotas diferenciadas, né? Isso é um pouco a experiência mundial. Portugal tem 3 alíquotas, o Reino Unido, França, Suíça tem 4, Itália tem 5, o Canadá tem 7. Isso é um pouco normal. Claro que todos nós podemos discutir o critério de eleição dos setores beneficiados, é um debate legítimo. Mas várias alíquotas é um modelo normal. Essa coisa de alíquota única, isso existe em um outro país, muito menos complexo que o Brasil. Agora, os pontos que eu acho grave e que realmente acho que vão merecer uma atenção aí no futuro próximo. Nós iríamos fazer uma reforma simplificadora. Iríamos trocar todos os tributos sobre o consumo pelo IVA. Nós conseguimos distinguir 4 tributos velhos para ficar com 6 novos, né? Então, nós temos o IBS, a CBS, o IVA dual, o imposto seletivo, o seletivo da extração, que é um bicho totalmente diferente, as contribuições estatuais substitutivas do fundo e o IPI da Zona Franca. Conseguimos ressuscitar o IPI. Então, quer dizer, no final, o que eu digo é o seguinte, para aprovar um IVA bom, a gente veio com muito penduricalho em anexo. E isso, é claro, vai complicar a vida do contribuinte. Mas de tudo que foi adicionado, setor automotivo, para Nordeste, Centro-Oeste, os próprios critérios ali das exceções, acho que ficaram 3 exceções, né, no fim das contas? Sim. 3 exceções, as questões da Zona Franca de Manaus, o que é mais... O que foi pior? Bom, vamos lá. A questão da Zona Franca, para começar pelo que você terminou. Ficou um bicho esdrúxulo, né? Então, só para ficar claro para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo. O IPI fica mantido para quem compete com alguém instalado na Zona Franca. Então, vamos supor que nós nos juntemos e montemos uma fábrica de determinado produto aqui em São Paulo. Se daqui a 10 anos um concorrente nosso se instalar na Zona Franca para produzir o mesmo produto, nós aqui vamos pagar IPI. Então, nós temos a situação de um contribuinte que tem a sua tributação decidida pela vontade de um concorrente. É bastante esdrúxulo, né? E daqui para frente, todo empresário no Brasil vai ter que controlar para saber se tem um concorrente ou não na Zona Franca todo mês. Quer dizer, isso achei que foi assim, um pouco Zona infeliz. Franca. Eu compreendo a lógica política de ter que se beneficiar a Zona Franca, mas tinha uma saída simples, bastava baixar a CBS, que é a parcela federal do IVA, para a Zona Franca. Não precisava criar essa confusão toda, né? Então, esse é um ponto bastante negativo. Agora, voltando nos setores, você também perguntou. Sim. O Daniel citou, por exemplo, o setor de turismo, né? Por exemplo, nos países da OCDE, a média aritmética das alíquotas de turismo é 10,3%. Se o Brasil vai tributar 27%, 28%, só se a gente não quiser ser competitivo em turismo, né? Então, assim, eu acho que a vantagem, a Thaís colocou isso bem, nós estamos importando um tributo que existe no mundo inteiro. Então, a gente tem a vantagem de não precisar inventar muito, né? Assim, a gente tem os modelos que funcionam pelo mundo para se inspirar. Eu acho que esse tema da alíquota ficou bem endereçado. Faria um último comentário muito rápido. Ninguém sabe qual vai ser a alíquota. Ninguém sabe, nem ninguém saberá. Porque não existe uma alíquota. Existem 3 alíquotas, a federal, a estadual e a municipal, que serão livremente fixadas pelos respectivos entes. Sim, essa questão da alíquota que é a grande questão. Você não acha, Thaís? Porque assim, a gente faz um debate de simplificação, competitividade, tudo, vai melhorar, mas a carga não vai reduzir e não há garantias de redução. Ou se bobear, ao contrário, né? Com a agenda econômica que a gente vai debater aqui, que se bobear, piora, né? Olha, aí tem uma primeira distinção aqui, né, que eu faço nesse debate, que é o seguinte: a reforma tributária não tem a ver com a carga, ela tem a ver com o sistema. Quer diminuir a carga tributária, tem que reformar o Estado, né? Enquanto o Estado brasileiro for caro,
a carga tributária vai ter que ser alta, né? A discussão é como é que paga essa quantidade de imposto. E o Brasil está no pior lugar do mundo, né? Gasta-se mais horas, gasta-se mais com a necessidade de uma equipe para entender quem eu devo, quanto eu devo, e o contencioso tributário, está aqui o Bichara para não me deixar falar bobagem, também é outro recorde do Brasil no mundo. Ou seja, se o sistema estivesse funcionando, não tinha tanto debate. Quer dizer, gastar tantas horas para atender as obrigações tributárias e ainda assim falhar, é porque o sistema acabou, quebrou completamente. Então, a coisa da carga tributária, ela é um debate para uma outra reforma. Agora, o que é importante entender é que é o seguinte, o IVA não é um novo imposto, não é que o Brasil terá um novo imposto, nós já pagamos sob consumo de produtos e serviços, uma carga tributária altíssima. A diferença é que a gente não sabe quanto. Essa carga, ela ao longo da cadeia, ela vai aumentando e ela se acumula. Existe uma chance de não a carga tributária em si diminuir, mas a formação dos preços relativos na economia melhorarem. Porque, afinal de contas, se eu não tenho um imposto acumulado, de alguma forma eu posso colocar o meu preço mais competitivo, porque eu posso tirar essa parcela da acumulatividade que acabou. Esse é um processo que vai demorar bastante tempo, mas ele é real, ele pode acontecer. E, por último, eu queria só fazer um comentário aqui sobre a Zona Franca de Manaus, que é o mecanismo de financiamento, ou de financiamento não, de manutenção do benefício da Zona Franca de Manaus. O Eduardo Fleury, que é um tributarista, me disse, olha, vai funcionar mais ou menos como um imposto seletivo, esse IPI, não é esse IPI que a gente conhece hoje. Aí eu disse para ele, a gente é muito bom nisso, né? Nós vamos punir o que faz mal para o Brasil. Faz mal para o Brasil competir com a Zona Franca de Manaus. Sim. Ô, Cristiano, de tudo que você projeta dessa segunda fase, das regulamentações, que você coloca até como uma guerra, você vê esses atores que perderam nessa primeira fase conseguindo retomar algum espaço no debate sobre regulamentações? Acho que isso naturalmente vai acontecer, tentando, naquilo que perdeu, ver se consegue colocar algum tipo de compensação. Né, cara? Hoje mesmo eu falava a questão do saneamento, por exemplo, que acabou saindo, o pessoal pode pleitear depois algum tipo de benefício futuro, né? Fazer algum tipo. Por isso que eu acho que essa batalha ela vai ser dura, ela vai ser difícil, porque ela vai envolver aí, quando a gente entra nos detalhes, que a reforma não entrou muito, aí é que para usar uma linguagem coloquial, o bicho vai pegar, né? Mas agora você e a Thaís apontaram dois pontos aí que o mesmo ponto, na verdade, os dois apontaram, mas que para mim também é fundamental, que sobre a alíquota, o Congresso também começa a demandar uma reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado também, porque tem que combater isso. E a gente vê uma resistência também por parte do governo em abrir essa discussão. Então, talvez essa nova realidade tributária, para a gente não ter alíquotas tão elevadas para sustentar esse Estado, talvez esse tema seja puxado na esteira dessa Mesmo com a resistência do governo, né? Mesmo com a resistência. E a gente viu que o Congresso Nacional, mesmo havendo resistência dele, ele puxa determinados temas, né? Só para citar dois exemplos aqui, foi o marco temporal e a desoneração da folha, que foram dois vetos, inclusive, derrubados pelo Congresso Nacional. Sim, bom, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos com mais análise da aprovação da reforma tributária. Até já. Estamos de volta com o WW. Daniel Rittner, no fim das contas, a sua percepção aí em Brasília é de que quem ou gritou mais, ou quem tem mais influência, quem tem mais poder, quem tem mais recursos financeiros, ou quem tem mais tropa e voto, acabou conseguindo influenciar mais nesse texto final do relator?
Não, o que deu para ver é que teve uma articulação muito forte. Assim como esses setores que estavam pedindo exceções, conseguindo ou não, faziam uma ofensiva junto a nós da imprensa, né? Marcavam reuniões, pediam para dar as suas explicações, na base do farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Tá ruim para todo mundo, é difícil, vai aumentar, mas eu tenho aqui meus argumentos para mostrar que sou estratégico. Estavam fazendo isso muito mais ali com o relator na Câmara, com o relator no Senado, isso era visível. Para mim não fica tão claro por que alguns setores conseguiram e por que outros não. O que deu para perceber foi muita movimentação no último minuto. Por exemplo, o pessoal do saneamento estava absolutamente surpreso ontem à noite com a informação de que sairia dos setores excetuados. No Senado, o pessoal da energia, que entrou ali com uma alíquota, com um regime diferenciado no último minuto, também ficou surpreso com a própria inclusão. Então, não está claro para mim o que faz com que um setor acabe entrando e o que faz com que um setor acabe ficando de fora. Tem muitos debates ainda, para mim, muito ali fora dos holofotes na Câmara e no Senado, que realmente não ficam claros. Deixa eu pegar uma carona aqui no que o Daniel está dizendo, que esse é um debate que eu acho que é crucial no Brasil, né? Que é assim, quem é estratégico para a atividade econômica brasileira? Né? Hoje isso é difuso. E a dificuldade de decidir quem é estratégico, porque na hora que você escolhe quem é estratégico, você tem que escolher também a contrapartida, né? Que vai bancar essa estratégia que é benéfica para o Brasil todo. E isso não foi diferente agora na reforma tributária. O que não foi diferente é a falta de uma visão estratégica, né? O que parece é muito isso que você disse. Assim, eu não consigo enxergar, não sei, doutor Bichara, mas eu não consigo enxergar estratégia, assim, de benefícios que são colhidos por toda a atividade econômica. Sim. Você? Esse ponto eu acho que é muito importante. E eu acho que a gente tem que ter em mente, Thaís, o risco geral de um aumento de carga. Vou dar um exemplo simples. Prestadores de serviço. Vamos imaginar, por exemplo, uma lavanderia, no lucro presumido. Paga 8,65 de tributo sobre o consumo, só sobre o consumo. Vai para 27, 28. É um aumento brutal. Né? E a gente tem que lembrar que 70% do PIB está empregado no setor de serviços. E aí dizem os economistas, não, mas isso é uma bobagem, porque o tributo será todo repassado no preço, ele é neutro para quem está no meio da cadeia. Só que há uma questão aí que não é nem jurídica nem econômica, é da vida, é elasticidade de preço, né? Quer dizer, será que todo mundo vai conseguir empurrar esse tributo novo no preço? E como é que vai ficar a inflação? E um aumento geral de preço? A gente deve temer. Então, esse eu acho que é um ponto relevante. E a alíquota, né? O tamanho da alíquota também, que ninguém sabe. O tamanho da alíquota que ninguém sabe, será definido por cada um dos entes. E uma outra coisa muito curiosa, até a chamada inicial aqui do programa falou, que é a transição, né? A transição não foi dita a todo momento que seria suave, seria em 10 anos. No final, ela ficou completamente assimétrica. A transição federal é de uma vez, de 26 para 27, morre PIS e COFINS e vem a CBS, e a transição municipal e estadual vai se dar nos 4 anos subsequentes. Acabou a transição em 10 anos. Vou ler muito rapidamente aqui o que disse Bernardo Api, o demiurgo da reforma tributária, né? Precisamos de 10 anos, porque tem muito investimento feito em cima do sistema atual. Se mudar de hoje para amanhã, vai ter empresa quebrando. Sim. Mas está mudando de hoje para amanhã. Só uma informação de momento aqui, a nossa repórter que está lá, Luciana Amaral, informa que acabou, que vai à promulgação e que o Arthur Lira, com os líderes e deputados envolvidos com a reforma na mesa, que a sessão foi encerrada, né? Daqui a pouco, lá estão as imagens. Portanto, a votação acabou e agora é aguardar a promulgação numa data ainda que tudo que a gente apurou, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, deve até na semana que vem, né, Cristiano? Provavelmente, né? Muito provavelmente, porque todo esse esforço, Caio, foi justamente para promulgar até ainda esse ano. Sim. E o Congresso Nacional entra em recesso na próxima sexta-feira, dia 22. Então, muito provavelmente, a promulgação deve sim acontecer na próxima semana. É um ato conjunto numa sessão do Congresso. Eventualmente, pode acontecer ali como a gente tem sessão do Congresso na próxima semana,
para votar LDO, para votar o orçamento também do próximo ano. Então, muito provavelmente a promulgação pode ser aí, né? E inclusive esses acertos também dessas votações, a gente viu nos últimos dias, o Lira teve reunião com o Pacheco e tudo mais. Por quê? Porque justamente havia uma insatisfação do Senado, da Câmara, rever todos os pontos que foram alterados ali pelo Senado, e para promulgar precisa do Senado também assinar, autorizar essa promulgação. Então, se isso não fosse negociado, o Senado estava se recusando a isso, iria querer o texto de volta para aí também repor algumas alterações. Bem sinteticamente, você é dos maiores conhecedores de Congresso, eu mesmo considero, e muitos consideramos você muito conhecedor ali dos trâmites do Congresso Nacional. Quem grita mais consegue influenciar mais num texto como esse? Ou, em outras palavras, os lobbies mais organizados e com mais poder financeiro, com mais poder de acesso, que acabam sendo determinantes no produto final de um relatório como esse? Ou não? É o tamanho da bancada. Portanto, no Senado, por exemplo, o Nordeste consegue equilibrar o jogo em relação ao Sul e Sudeste. O que faz a diferença na influência de um texto final como esse? Fundamentalmente, o argumento e a capacidade de articulação política, Caio, porque se fosse só número, o benefício, por exemplo, para o Nordeste, o setor automotivo, quando você soma ali em termos de voto, só São Paulo tem 70 votos, tá certo? Então, e teria conseguido barrar isso. Então, não é só... existem outras questões também que o parlamentar acaba levando em consideração. E outro ponto também é que ele pode, eventualmente, não negociar exatamente aquela matéria que está sendo votada, mas ele pode, eventualmente, dar apoio a um determinado ponto em troca de apoio em um outro projeto também, e isso acaba, muitas vezes, entrando em negociação. Então, é muito difícil você identificar, mas, fundamentalmente, articulação você precisa ter, porque você precisa identificar com quem você precisa falar, e os argumentos que precisam ser efetivamente convincentes, né?